Por que mortes com motocicletas não movem governos? O que acontece, afinal de contas, né? Bom, mais um prazer aqui estar com todos novamente em mais um episódio do NTP Café, um ponto de encontro sobre a mobilidade urbana, os desafios do transporte público, as novidades do setor. Para isso, a gente conta com o patrocínio de grandes parceiros como a Mercedes-Benz, a Empresa 1, a Nansen, Citati, também Citamob e a Eletra. Nossos encontros também recebem o apoio institucional da OPM Editora, do Diário do Transporte, do Podcast do Transporte. E tem, claro, a Transdata, que ainda nos garante todo o apoio prático e técnico. A questão que trazemos em nossa conversa de hoje é uma dúvida que assombra muita gente que acompanha o vai e vem de ônibus, carros, caminhões, motocicletas e pedestres nas nossas cidades. Mas dessa frase longa, apenas uma, que é a mais importante para o nosso tema de hoje. Temos mortes e lesões crescentes com motoristas em todo o país de motocicletas. Quais as causas, as consequências e o que pode ser feito a respeito? Se é que algo pode ser feito. Nessa discussão temos a participação da jornalista Roberta Soares, especializada em mobilidade e que atua combativamente no Jornal do Comércio, tradicional diário pernambucano com mais de 105 anos de idade. Bem-vinda, muito obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente discutindo essa epidemia, essa pandemia que nós estamos vivendo no Brasil desde o fim de 2021. O outro convidado é o Dr. Flávio Emir Adura, uma sumidade da medicina do tráfego aqui no Brasil. Bem-vindo, Dr. Flávio. Muito obrigado, saudações a todos. Muito honrado em poder participar. Preservar vidas no trânsito é a nossa missão. A honra é toda nossa também. Na bancada, eu, Alexandre Pelege, jornalista especializado do Diário do Transporte, sigo acompanhado pelo engenheiro Cláudio de Sena Frederico, um grande conhecedor dos meandros de tudo que tem a ver com o transporte coletivo. Oi, companheiros aqui, para mais uma sessão agradável, como sempre é o NTP Café, com um assunto desagradável e desanimante. E ainda por fim, mas não menos interessante, tão menos importante, a jornalista e escritora Fátima Mesquita. E eu tenho aqui também, eu sou meio uma parte interessada, porque apesar de eu estar sem moto nesse momento, eu sou uma motociclista, eu gosto muito e me preocupa muito a situação como está hoje. Vamos lá, vamos conversar, um prazer. Bom, no mundo todo o trânsito mata 2 pessoas por minuto. No Brasil, os números andaram em queda, mas da pandemia para cá começaram a tomar fôlego. E em 2023, o DataSUS computou um total de 33 mil mortes causadas pelo trânsito no nosso país. Ao mesmo tempo, a participação da motocicleta tem disparado.
assim como as motos, infelizmente, né? Em 2011, elas estavam envolvidas em 26,6% do total de óbitos relacionados ao trânsito. Mas em 2021, dos 26,6%, saltou para 35,3%. Eu vou cravar a primeira pergunta para o Dr. Flávio Adura. O sinistro de trânsito é uma doença? E como o senhor define esse quadro atual? É uma doença, é um problema de saúde pública e eu diria que é uma tragédia. E nós estamos agora com a tragédia dos motociclistas, né? Mais de 12 mil mortos de motociclistas por ano no Brasil. 3 em cada 10 mortos são motociclistas em alguns estados, no Norte e no Nordeste, a Roberta sabe muito bem, né? Chega a ser mais que 5 a cada 10. Né? É uma epidemia, é uma doença epidêmica, né? Vítimas jovens, muitas vezes pobres, né? Idade produtiva, né? E grande parte, mais de 70%, lotando os hospitais, mostrando que é uma doença e uma doença grave que está acometendo a nossa sociedade. A minha provocação inicial é que o impressionante é que eu também sou um motoqueiro, sempre fui um motoqueiro, não sou mais agora, porque já aos 82 anos eu resolvi que seria definitiva a próximo acidente. Mas o fato é o seguinte, não é só o meio, não há dúvida de que a motocicleta é muito mais perigosa do que um automóvel, que é muito mais perigoso do que um ônibus, e assim vai. O mais seguro de todos é um elevador. Mas, de qualquer jeito, o fato é o seguinte, o que pesa mais é o comportamento, não é o meio, é o comportamento. Ou seja, você pode conduzir até mesmo uma moto sem que isso seja tão perigoso quanto é hoje, mas não da forma com que as motos são conduzidas hoje. Não no trânsito, conforme os carros ocupam e também se comportam da pior forma possível. Né? Então, a questão é a seguinte, nós vamos estar abordando aqui uma coisa que é uma necessidade de mudança comportamental e cultural. Cultural, porque inclusive a nossa cultura vai muito contra as necessárias mudanças de comportamento para se conseguir segurar um pouco, pelo menos, essa mortandade. E eu quero frisar uma coisa. Esse número aí de pessoas mortas em acidentes de moto são a mesma coisa que morreram ano a ano durante a guerra na Ucrânia de pessoas na rua, nas cidades e tudo mais. Isso é impressionante. E isso é tolerado, porque nós temos uma guerra permanente, não por 3 anos, mas anos e anos a fio, nós temos uma guerra aqui poderosa e que a gente atura, aceita. E você teria alguma pergunta para emendar? Teria. Esse quadro, vamos dizer assim, muito desagradável, eu sei que a Roberta acompanha isso profissionalmente há algum tempo e é uma pessoa de destaque nesse assunto. Qual é o perfil das pessoas que você já encontrou nas suas reportagens? Qual é o tipo de perfil de pessoas entre mortos e feridos? E qual é o impacto que esses sinistros causam nas famílias e no país? Porque eu estou falando sobre comportamento. E, portanto, o que pode mudar comportamento é emoção. Não é lógica, é emoção. Veja, eu acho o seguinte, a gente precisa separar o antes do transporte por aplicativo, os aplicativos de transporte de passageiros com motos, o antes e o depois. Eu acho que essa é a grande diferença no Brasil hoje. Nós já vivíamos, quem respira a segurança viária como nós respiramos há tantos anos, sabe que as motos viraram um problema há pelo menos 15 anos. Né? Só que agora a gente tem um agravante do transporte, tivemos com os deliveries, mas agora nós temos o agravante do transporte remunerado de passageiros, que tem
um componente que precisa ser considerado, o passageiro. O passageiro, que em sua grande maioria são mulheres, e que não sabem ser passageiros de motocicletas. Passageiro de motocicleta não é passageiro, é copiloto. Ele não pode se dar o luxo de estar numa garupa manuseando um celular com um capacete solto, que não é aferido, que não o protege da forma correta, com várias sacolas, como a gente vê no Nordeste, talvez no Sudeste seja um pouco diferente, mas nós vemos mulheres de dedo de fora, nós vemos pilotos de moto, né? Motoqueiros, porque isso não são motociclistas, dirigindo de pé descalço para evitar a infração, com a chinelinha presa no guidão. Então, esse agravante, né, a gente incluiu uma pessoa a mais. Para vocês terem ideia, eu fiz uma entrevista agora, recentemente, com um diretor médico do Hospital da Restauração, que é a nossa grande emergência em Pernambuco, e eu acho que é a maior do Nordeste. Ele está enlouquecido, inclusive com a presença de mulheres vítimas das motos nas enfermarias, ao ponto de ter a necessidade de abrir novas enfermarias femininas, uma realidade que antes não era vivenciada. Então, antes nós tínhamos a moto pela moto, com um perigo que é inerente a esse tipo de veículo, né, que exige uma habilidade, além dos equipamentos, exige uma habilidade muito maior do que conduzir um veículo de 4 rodas. Viemos com o advento dos deliveries, né, os trabalhadores coitados correndo aí para tentar faturar um pouquinho mais na entrega da mercadoria. E aí pioramos a situação no fim de 2021, quando as plataformas tiveram a grande ideia, para fugir da crise da pandemia, de criar o transporte com moto, fazendo o que é mais assustador, as mesmas exigências que são feitas para quem entrega delivery. Hoje, para você virar, está mudando. Estão começando a exigir algumas coisinhas, mas hoje, de uma forma geral, se você for entrar numa plataforma para virar motoqueiro, para transportar vidas na sua garupa, são as mesmas regras de você levar um McDonald's. Então, isso por si só é assustador. E tudo isso com o aval do poder público, porque o que nós estamos vivendo é uma omissão dos prefeitos, principalmente. Tá? Há uma omissão do governo federal, sem dúvida, porque precisa ter uma legislação, então, que enfrente essa questão, mas principalmente dos prefeitos. O assunto ganhou destaque agora, infelizmente, para São Paulo, mas felizmente para o Brasil, porque a gente tem vivenciado essa guerra em São Paulo. Mas nós contamos mortos e mutilados ainda mais do que já contávamos desde dezembro de 2021, quando a Uber Moto teve a grande ideia de criar o Uber Moto pela cidade de Aracaju. E aí, voltando à pergunta primeira que você me fez, são pobres. Quem conduz motocicleta são pessoas pobres, e quem anda na garupa dessas motocicletas, aí eu estou me referindo ao delivery e principalmente ao transporte de passageiros, são pessoas pobres. Por isso não incomoda. Por isso é aquilo que Pelege falou na abertura do programa. Por que não move? Por que não comove? Por que não incomoda? Por que provocamos uma guerra da Ucrânia anual no Brasil e não incomoda? Porque são pessoas pobres. Quem está andando de moto, fazendo Uber Moto, 99 Moto, e quem está andando na garupa, são pessoas pobres. E, infelizmente, eu como jornalista, vocês como jornalistas devem saber disso, a morte do pobre dói menos, incomoda menos a todo mundo. Então essa é a questão. E a sequela é a pior, gente. São famílias que ficam completamente abandonadas num país que não tem mais DPVAT, que a gente também precisa ponderar essa questão. Eu queria me julgar um pouco aí dessa conversa com duas coisas. Primeiro é um comentário, porque
como eu piloto moto, uma coisa que é muito clara para a gente é assim, se eu vou colocar alguém na minha garupa que é muito mais alto do que eu, ou que é muito mais pesado, fica impossível você assegurar que você vai, entendeu, dar conta. A motocicleta, ela fica impossível. E isso é uma coisa que eu vejo muitas vezes, um cara pequenininho carregando um sujeito gordo, alto atrás, e eu fico pensando, ali é uma coisa especial, que eu acho também que é o caso aí das coisas que vai carregando. Mas esse é só um comentário. A outra coisa que eu queria saber, na verdade, dos dois, tanto do Dr. Flávio quanto da Roberta, que é o seguinte, a gente tem um impacto que são os mortos, os óbitos, mas a gente tem um outro impacto que são os mutilados, que ficam não sei quantos dias no hospital, não sei quantos dias paralisados, que vão cair provavelmente dentro do sistema da Previdência, muitas vezes, inclusive, virando uma coisa permanente, né? uma deficiência, como é que se diz? Validez permanente, é isso aí, desculpa. E então, como é que vocês estão vendo esse quadro? Vamos começar com o Dr. Flávio primeiro, porque o número que eu tenho aqui é o seguinte, são 500 mil pessoas por ano que são mutiladas nesse tipo de acidente. Quer dizer, tem lá os mortos e a gente tem um outro drama aqui. Dr. Flávio primeiro e depois a Roberta? Isso. Então a Fátima me pergunta sobre as sequelas invisíveis. A morte no local, ou 24 horas após o sinistro, né, ela ocorre geralmente por um traumatismo craniano, né, ou por hemorragias internas, fraturas na coluna cervical. Né. Das vítimas atendidas em pronto-socorro, 20% necessitam ser internadas. E o tempo médio nunca é inferior a 15 dias, sendo que em alguns casos ultrapassam 6 meses. Os sequelados por queimaduras são as internações mais longas, permanecem internados por muito tempo. Pouco se sabe sobre as possíveis sequelas após a alta. O trabalho que nós fizemos na Abramet, com a professora Maria Helena Prado de Melo Jorge, né, nós concluímos que possivelmente 1 em cada 5, 20% dos internados que têm alta de um hospital após um sinistro de motocicleta saem com algum tipo de sequela. Principalmente quais? Em membros inferiores. Esmagamentos de membros inferiores que levam a amputações, a necessidades de prótese ou sequelas de traumatismos cranianos, que determinam muitas vezes a perda da cognição, a perda da autonomia, necessitando de um cuidador para o resto de suas vidas, para suas necessidades mais básicas. Né? Este é o cenário que nos preocupa muito. Mas estou falando muito de números. Eu não gosto de falar muito de números, porque na verdade é um fenômeno que não deve ser encarado apenas como estatística. Né? É um fenômeno humano, dramático, cotidiano. O Brasil assiste a um crescimento contínuo de mortes, lesões, de sequelas, né? Como a Roberta já falou, de jovens, trabalhadores, muitas vezes chefes de família que têm na moto a única alternativa para gerar renda e se deslocar. Então a gente tem que lembrar, sempre se conscientizar que essas vítimas, elas têm RG, têm CPF, têm pai, têm mãe, que vão sofrer pro resto da vida. O sinistro de trânsito é uma doença, respondeu à pergunta do Alexandre há pouco, né? Mas é uma doença sem analgesia.
Diferente das outras patologias que tem um remédio para tirar a dor, até o câncer, a medicina dá um remédio para tirar a dor, né? Para uma vítima, para um pai, para uma mãe, que um amigo que se depara com o corpo do filho estendido no asfalto, vítima de um sinistro de trânsito, não tem analgesia. É dor, sofrimento para o resto de suas vidas. Por isso que o remédio é a prevenção. Roberta, e aí? Eu vejo, acho que o doutor Flávio Adura já disse tudo, eu acho que é mais uma face cruel, né, de todo esse processo que a gente vive no país de buscar soluções para alguns problemas, criando outros, né? A gente menospreza a segurança viária com um discurso fácil de que a gente precisa estimular a economia e gerar emprego e renda. E aí eu volto mais uma vez a insistir nessa questão do transporte remunerado de passageiros com motos via aplicativo, porque ele veio para agravar uma realidade que já era extremamente grave, né? Quando o doutor Adura pondera isso, há alguns anos, acho que há 3, 4 anos, eu fiz um material exatamente chamado Mutilados, que a ideia era exatamente falar dessa parcela que não morre e que pena para retomar a vida e que, veja, não sejamos hipócritas, gera um custo à sociedade. Não é correto comigo, como cidadão, que não uso transporte por moto, não ando de moto, sou responsável, quando dirijo é um veículo 4 rodas, uso transporte público. Não é justo comigo que eu pague o custo que aquela vítima de sinistro de trânsito, porque não é mais acidente que nós devemos chamar, é sinistro de trânsito, que ele sofreu por qualquer outra razão, por imprudência, porque uma plataforma permitiu que ele entrasse sem fazer as exigências mínimas para garantir a segurança viária dele, do passageiro e de todos. Então, essa é a nossa realidade. Então, a gente precisa falar sempre dos mutilados, porque é isso, é o invisível, mas é o mutilado que está abarrotando as emergências. Nessa entrevista que eu fiz, que é para um material, eu estou preparando um novo material sobre transporte de passageiros com motos, uma nova série, essa entrevista que eu fiz com o pessoal do Hospital da Restauração. Todas as emergências com trauma estão superlotadas e estão lotadas, abarrotadas com vítimas de 2 rodas. E agora, sem dúvida, é como o próprio diretor médico disse, houve uma explosão nos últimos 5 anos. Casa exatamente com o crescimento do transporte remunerado de passageiro, porque nós duplicamos o problema. Antes era o motoqueiro, agora é o motoqueiro e o passageiro. Então, sem dúvida, é um problema grave. Esses mutilados, como o doutor Flávio Adura explicou, são jovens, né? Acho que até 39 anos, 19, talvez até menos, mas a gente fala 19 porque é o que se imagina que possa estar habilitado conduzindo uma motocicleta, né? Mas a gente sabe que em várias cidades, principalmente as cidades de interior, você tem crianças jovens. Eu já fiz um material muito bom sobre isso, Filhos da Dor, que mostrava crianças, até um bebê tinha, que morreram. Na época era aquela epidemia das cinquentinhas. Eu não sei se no Sudeste se viveu isso, mas no Nordeste foi uma grande praga, até que alguém, graças a Deus, foi lá no código e fez uma alteração, o CONTRAN foi lá e alterou. Então, assim, é um problema sério, é um problema que só se agrava e que agora foi potencializado com esse advento do transporte remunerado de passageiro. Então, nós vamos cada vez mais contar mortos e mutilados. Sem dúvida, é algo extremamente preocupante. Eu gostaria de colocar mais pimenta aí nesse angu. Assim como a Fátima e o Cláudio, eu também, claro, fui motociclista, né? E
E eu aprendi muito cedo com o motociclismo que não adianta você ser prudente, não adianta você andar em baixa velocidade, não adianta você ter treinamento, não adianta nada disso, porque você depende sempre do outro, né? E o outro é o quê? É o outro motorista, por exemplo, do caminhão, do carro. A minha decisão por me livrar completamente da moto foi quando eu estava numa velocidade, acho que não chegava a 30 km por hora, e um caminhão simplesmente se atirou na minha frente, e eu, evidentemente, para não sofrer nenhum tipo de colisão, né, acabei perdendo o equilíbrio e me estatelei no chão, né? Aí, a gente, quando vê essa situação dos motociclistas e vê a história, como você falou bem, Roberta, do carona, né? O Cláudio, como bom engenheiro, sabe, né? Eu tenho formação em ciências exatas, né? Em física e matemática, e tem uma coisinha chamada centro de gravidade, né? No instante em que você coloca um carona atrás de você, como a Fátima lembrou, maior, né? Às vezes um pouco mais pesado, você muda completamente o centro de gravidade. E aí o equilíbrio fica, evidentemente, muito mais instável. Você se soma a isso, a imprudência que o resto do trânsito, né? Principalmente dos automóveis, dos caminhões, dos veículos maiores já tem, e você, evidentemente, tem um resultado nefasto que estamos acompanhando aí. E tudo isso acaba sendo potencializado por um dado que a Roberta foi muito feliz ao dizer isso. Para resolver um problema de renda, acaba se permitindo mais mortes. Nada mais é do que isso. Por quê? Porque os aplicativos, eles são oportunistas, eles percebem que há uma demanda importante no mercado, tá, por renda, e aí eles abrem esses aplicativos e não estão nem um pouco preocupados. E o que é pior, atualmente é muito difícil responsabilizá-los. É difícil você ver qualquer ação em justiça que penaliza a plataforma de aplicativo. Ela sempre é vitoriosa, porque o poder econômico é gigantesco. E o que é pior, é a chamada economia invisível. São muitos grandes investidores que dependem dessa renda, né? Essa renda de aplicações aí ao final do ano. Então, acho que o grande problema hoje você tem de um lado uma crise de trabalho, a precarização do trabalho, e do outro lado, quando a gente cobra do governo federal uma posição, a gente se esquece hoje que o governo do Brasil é refém de um Congresso. E o nosso Congresso não está nem um pouco preocupado em legislar sobre questões candentes, sobre questões importantes, tá? Aí, nesse quadro todo, essa é a minha visão, evidentemente, fica a pergunta que eu faço questão de dizer. O que os prefeitos, que são a instância mais direta e mais imediata, que sofrem mais de perto e mais de frente, podem fazer para, pelo menos, mitigar essa crueldade, né? Esse genocídio? O que os prefeitos municipais podem conseguir fazer diante da sua limitada cenário de atuação? É essa a grande questão que eu sinto e que me preocupa, porque eu acho que se começar a haver uma resistência dos municípios, naturalmente a coisa vai se capilarizar para o sentido do Estado e daí para o sentido do Congresso Nacional. É possível fazer alguma coisa, gente, do ponto de vista dos municípios? Com toda licença, doutor Flávio, veja, é o grande papel, né, seria dos municípios. Hoje você tem uma grande dificuldade na questão das leis, né? A gente já abordou isso várias vezes. Você tem a lei do mototáxi, mas aí ela não se enquadra porque as próprias plataformas dizem que não são mototáxi, né? Embora eu as defina como mototáxi digital. Aí você tem a Lei Federal de 2018, que é a lei que foi criada para regulamentar os aplicativos, né? Todos nós aqui somos antigos, então vamos lembrar quando a Uber chegou ao Brasil, né? A 99 já estava, mas estava como táxi. Quando a Uber entrou com o modelo de aplicativo, né, de transporte, só carro, era 2015, 3 anos depois se fez a lei federal,
E essa lei federal, inclusive, ela diz, tem um artigo nela que diz que está dito lá que para ser condutor de aplicativo é preciso ter, no mínimo, a categoria B. Então, já se tem um entendimento de que automaticamente se excluiria a categoria de moto. Então, isso é um entendimento. Aí, só que as plataformas alegam que pela a lei da mobilidade, né? A de 2012, a lei que criou a Política Nacional de Mobilidade, ela autoriza a operação de transporte por aplicativo. Mas como ela não cita moto, aí o entendimento das plataformas é de que as motos podem atuar também como transporte de aplicativo, porque na lei não está proibido, embora não cite, não está proibido. Aí começa. E aí diz que as prefeituras, nós sabemos que pelo Código de Trânsito Brasileiro, o trânsito é recomendado que as prefeituras assumam a gestão do trânsito, a questão da circulação nas vias. É o que diz o Código de Trânsito. Mas aí as plataformas alegam que, pela lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, as prefeituras não podem proibir, elas podem regulamentar ou não, mas elas não podem proibir o transporte de passageiros com motos. Então, assim, você tem uma verdadeira sopinha de legislações, né, que são, como toda legislação, interpretada de acordo com quem está analisando no momento, tanto que é muito comum você ver uma decisão em primeira instância, depois ela é refeita na segunda instância, e aí a gente vai brigando, é muito comum. Então, assim, o que a gente vê hoje é o papel da prefeitura diretamente. O que eu vejo, como eu vejo, as pessoas que eu entrevisto, quando a gente conversa, é sempre isso. Tudo passa pelo prefeito. Não tem como. O prefeito ele tem que tomar a decisão de autorizar, não autorizar, regulamentar ou não regulamentar. Como eu vejo, eu acho que eu venho, né, como eu já disse aqui, desde o fim de 2021, ainda me lembro quando eu vi a primeira matéria, que era a Uber chegando com Uber Moto em dezembro de 2021, no auge da pandemia, chegando em Aracaju. Eu me lembro que eu senti um aperto no coração, porque eu disse, pronto, perdemos, né? E fiz uma matéria, inclusive, com o pessoal aqui do Recife, dizendo, é transporte clandestino. Se vier para cá, a gente autua como transporte clandestino. De lá para cá, a gente só vê a coisa crescer. As prefeituras completamente sentaram, os prefeitos brasileiros, eles sentaram e cruzaram as pernas e estão assistindo, sem fazer nada. E o que é mais grave, a conta, na maioria das cidades, talvez São Paulo tenha uma característica um pouco diferente, mas o que é que está acontecendo? O doutor Flávio pode me confirmar isso. Como quase a totalidade dos sinistros de trânsito envolvendo motos são de média e, na sua grande maioria, de alta complexidade, eles vão, por exemplo, para os hospitais de trauma, eles não ficam na rede municipal. Então, aqui o que está acontecendo? E na maior parte do país, os prefeitos se omitem porque não têm coragem de enfrentar o problema, ou proibir, ou o que é pior, regulamentar, porque o trabalho eu acho que é ainda mais árduo. Eu acho que é mais fácil proibir do que regulamentar o transporte de motos atualmente. Mas a conta, quem está pagando, é a saúde pública do Estado e do país. Quem está pagando essa conta é o Estado e o SUS. Então, assim, óbvio que tudo passa pela gestão municipal. Quem legisla sobre isso é a gestão municipal. Quem tem que enfrentar esse problema são os prefeitos. E no meu entendimento, hoje, depois de todos esses anos aí batalhando, é de que, infelizmente, não há mais volta, né? Eu acho que são 4.000 cidades, pelos dados oficiais que a gente tem das plataformas, já estão presentes com transporte de moto em 4.000 cidades.
Hoje, ainda não é o carro-chefe, o transporte por aplicativo por carros ainda predomina, mas a taxa de crescimento do transporte de passageiros com moto é impressionante, é galopante. Então, assim, proibir ainda mais o prefeito, né, porque a gente sabe que no nivelamento aí da política são os prefeitos que mais sofrem as pressões políticas, né, são os mais vulneráveis, estão ali na ponta. Eu acho impossível hoje a gente reverter. Talvez São Paulo consiga se manter, mas muitas cidades não vão enfrentar esse problema. Então, agora o que eu acho que a gente precisa batalhar é por uma regulamentação que pelo menos passe uma linha aí, eliminando, né, os completos irresponsáveis e exigindo das plataformas exigências, que é outra coisa, minha gente, que chama atenção, né? Eu já fiz muita matéria sobre isso. As exigências não exigem exigências. Agora eles estão começando a exigir algumas coisas, mas assim, não exige exigência para tipo de moto, ano de moto, tipo de capacete. Nem o capacete é exigido. É recomendado que o motoqueiro tenha um capacete para o passageiro. Então, assim, tem muita coisa a se avançar, mas na minha opinião e pelo que eu vivencio, eu acho que agora o caminho da gente é lutar por uma regulamentação que pelo menos garanta alguns direitos, alguma segurança viária, tanto para esses trabalhadores como para os passageiros. Doutor Flávio? Bom, respondendo a Roberta, né, os leitos necessários para atendimento de sinistro de trânsito geralmente são terapias intensivas, né? Só mais um número estatístico. A Organização Mundial de Saúde estima que num dia como o de hoje, haja no mundo, né, 22 milhões de leitos hospitalares ocupados por vítimas de sinistro de trânsito. No Brasil, nós temos muita carência de terapias intensivas, né, e realmente não dão conta desse atendimento. Normalmente a terapia intensiva para atender um sinistrado é necessário de uma equipe multidisciplinar, ortopedista, neurologistas, fisioterapeutas, e geralmente na sala de espera um choro incontido, porque o sinistro de trânsito acomete vítimas previamente sadias há pouco tempo, aquele pai que saiu de casa para trabalhar e não retornou, foi parar numa terapia intensiva, aquele filho que foi estudar e foi parar numa terapia, ou aqueles jovens alegres vão para uma balada e de repente acabam numa terapia intensiva e às vezes não saem para casa e às vezes saem sequelados, né? Queria passar alguns dados antes de falar da necessidade da atuação dos nossos governantes, dos nossos gestores, né? A moto confere pouca proteção aos ocupantes, porque ela não tem a estrutura do veículo para protegê-los. Então absorve todo o impacto, né? E muitas vezes o motociclista é projetado à distância. A vulnerabilidade da moto é de tal ordem, né, que a letalidade do sinistro chega a ser 17 vezes maior que a de ocupantes de automóveis. Por quilômetro percorrido, a moto mata 16 vezes mais que em outros veículos fechados. Em relação ao mototáxi, eu participei da audiência pública que aprovou lá em Brasília a profissão do mototáxi, né? Eu escutei, fiz a minha palestra, né, contra, fui vaiado lá pela plateia, né? E alguns parlamentares votaram assim, né? Como já foram resolvidos os problemas de segurança, então vamos ser favoráveis a esse novo meio de trabalho. Mas como? Que problema que foi resolvido de segurança, né? Bom, permitir mototáxi é apostar na expansão de um modelo que nós já sabemos ser inseguro.
impraticável, perigoso, né? Para um trânsito que é desafiador, né? A mototáxi é trocar o caos pelo perigo. Em vez de soluções, nós estaremos acelerando na contramão da vida. Mas se tem a lei, se vai regulamentar, bom, então vamos ver o que podemos fazer, né? Pelo menos que regulamente de forma adequada os aplicativos, motofrete, mototáxi, exigindo qualificação e limites, né? Reformar a formação do condutor de motocicleta, com foco no risco real, e não apenas uma formação burocrática como nós temos hoje em dia. Passa pelos prefeitos uma infraestrutura segura para que eles circulem, né, nas cidades. Criar zonas de proteção para o motociclista nas vias urbanas, né? São as motofaixas, né? Mas motofaixas inteligentes, não é riscar no chão, é uma motofaixa, né? Campanhas, né, permanentes, né, do valor da vida do motociclista. A campanha para o motociclista hoje é para que ele use capacete, mas a campanha tem que ser voltada para valorizar a vida dele, né? O reforço na fiscalização, né? Porque o que está em jogo, né, é mais que a mobilidade, é a saúde pública, a economia, a dignidade. Nós só vamos virar esse jogo se tratarmos o motociclista como parte central da política de trânsito, né? Com formação, fiscalização e respeito à vida. Se não olharmos para esse problema com foco especial, nós vamos continuar convivendo com essa tragédia todos os dias. Posso colocar aqui a questão do dinheiro? Quanto se gasta hoje? Tem algum número já calculado de quanto se gasta hoje no SUS, por exemplo, com esse tipo de coisa? A gente tem um número anual do país, alguma coisa assim? Isso. Eu posso iniciar, Roberto? Existe um dado, que é do IPEA, né? Um sinistro de trânsito de moto, ele custa ao SUS, em média, R$17 mil. Vocês vão achar que é pouco. Só que o SUS ele paga por uma cirurgia de 4 horas, R$100. Ele, por um leito, R$20. Aquela tabela que nós conhecemos. Então, quando ele fala R$17 mil para o SUS, eu acho que nós estamos falando perto de 1 milhão, talvez 500 mil, difícil imaginar. O sinistro de trânsito é calculado num país em desenvolvimento com 5% do PIB, né, estimado no Brasil em 50 bilhões ao ano. Né? Isso sem contar sequelas permanentes, aposentadorias precoces, perda de produtividade, né, entre outros cálculos a serem feitos. Né? Seria interessante o senhor falar um pouco também sobre o papel da Abramet, né? Porque a Roberta falou muito da questão política, da pressão sobre os prefeitos, que é fundamental, mas o que tem feito a Abramet também, né? Que é importante, porque é o ramo da medicina que está preocupada com todo esse quadro. Né? Isso. A Abramet, representando a medicina do tráfico, ela tem tido uma atuação muito grande hoje no Parlamento Nacional. Ela participa, inclusive, da Frente Parlamentar da Medicina, né? E com isso a gente tem atingido muitos objetivos. Né? O nosso grande objetivo inicial foi a Lei Seca. Né? Saiu de uma diretriz da Abramet, a Lei Seca. Né? Os análises da Lei Seca, os trabalhos da Abramet, que hoje a Lei Seca se imagina que já se aproximar de 50 mil vidas foram salvas. Outra lei que saiu dos trabalhos científicos da Abramet, da diretriz, foi a lei das cadeirinhas. Né? A lei das cadeirinhas, que também teve um resultado extraordinário, né? Se imagina que, depois da lei das cadeirinhas, houve uma redução de cerca de 30 mil
mortos de crianças no Brasil. Acho que nada é mais precioso do que preservar uma vida de uma criança. Temos feito diretrizes para mudar os comportamentos dos condutores, né? Em relação ao uso do celular. Hoje é um fator importantíssimo, inclusive nos motociclistas, né? Que eles não só falam o celular, como eles mandam mensagens, digitam mensagens enquanto pilotam, né? Pilotar uma moto, enviando uma mensagem, trafegando 80 km por hora, é atravessar uma distância equivalente a um campo de futebol oficial com os olhos fechados, né? Aí vai ver o estrago, né? Temos feito diretrizes, a mais recente, que deve virar uma legislação, é sobre o efeito de determinados medicamentos, muitos deles vendidos na farmácia, que interferem decisivamente na atenção do condutor, dando sonolência, sedação, perda cognitiva e causando acidentes. E a legislação que está já sendo encaminhada é colocar-nos nas caixas dos medicamentos um alerta de direção perigosa quando utiliza esses medicamentos, né? Colocar na bula não adianta, né? E em relação à motocicleta, nós fizemos diversas intervenções, inclusive eu pessoalmente compareci nas audiências públicas, né? Sempre condenando a moto como meio de transportar passageiros. Como o Alexandre falou, né? A necessidade de treinamento para subir numa moto, numa garupa, né? O equilíbrio muda, né? E tem que utilizar capacete, o garupa, né? E não é o capacete que vai ser fornecido pelo condutor, muitas vezes inadequado para a cabeça do passageiro, e o passageiro não vai afivelar o cinto, o capacete, né? E vai cair e vai ter um traumatismo craniano grave. O motociclista, geralmente, ele se protege, né? Utilizando, além do capacete, que é obrigatório, a viseira, macacão, botas, né? Luvas, protetores para o tórax. O passageiro não vai estar usando nenhum dispositivo desse. O passageiro de uma mototáxi pode ser um idoso, pode ser um doente que vai para o hospital, pode ser uma criança, né? E tem aquele slogan que todos nós conhecemos bem: se beber, não dirija, vá de táxi. Foi criado com o objetivo de incentivar o uso de transporte seguro e protegidos para evitar sinistros por motoristas alcoolizados. Agora, se o passageiro do mototáxi estiver embriagado, né, ele perde o reflexo, perde o equilíbrio, e aí, se beber, vai de táxi, mas não de mototáxi, né? Nós realmente uma mobilidade extremamente segura, e nós temos levado essas informações seguidamente ao Parlamento através do nosso presidente Antônio Meira. Cláudio, sua vez. Olha, eu queria sair, até certo ponto, extrapolar um pouco o assunto pelo seguinte: a moto está inserida dentro do problema de mobilidade e de trânsito em geral, né? Como o Pelés falou, e eu também tive a mesma experiência, eu já cheguei a entrar dentro de carros que abriram a porta com a moto e tudo, né? Que é o seguinte: a própria segurança da moto depende do comportamento do trânsito. E nós temos mortes imensas no trânsito normal, sem moto. Se você tirasse todas as motos do trânsito, nós não teríamos resolvido o problema. Não teríamos resolvido. Se nós tivéssemos todos os mototáxis do trânsito, não teria resolvido o problema. O problema é o comportamento inadequado dentro do trânsito e a escolha de modos de transporte também mais inseguros. Porque eu quero colocar uma coisa: eu já fiz essa estatística na época da Secretaria de Transporte, que é o seguinte: uma pessoa andando um dia de carro, não estou falando de moto não, estou falando de carro, andando um dia de carro,
equivale, ele corre o mesmo risco que uma pessoa que ande 2 meses de ônibus. 2 meses. No entanto, as pessoas pegam o filho e levam de carro para a escola por segurança. Não, é por insegurança. Então, a escolha do modo de transporte já começa o problema. E as fatalidades e os acidentes, etc., dentro do transporte público são ínfimos comparados com os acidentes em qualquer meio de transporte individual. Bom, então aí nós chegamos e voltamos a um ponto comum, que é o seguinte: as administrações públicas, e principalmente as prefeituras, não é somente, mas principalmente as prefeituras, abandonaram o transporte público. Quer dizer, a mesma coisa que está acontecendo agora em relação ao fato de deixa acontecer e vamos deixar a moto funcionar, aconteceu com o transporte público através da omissão no transporte público. E daí depois dizer, bom, as pessoas precisam de carro porque o transporte público não resolve o problema. Não resolve o problema porque não foi feito para resolver o problema. Então, vamos dizer assim, nós estamos dentro de uma situação de uma cascata de cima para baixo. Entendeu? O poder público não investe no transporte público, o poder público não investe na segurança do automóvel e do trânsito e, finalmente, deixa cair na bacia da miséria do mototáxi, que é a última degradação. Talvez ainda tenha mais uma, por exemplo, o argumento de que as motos não são proibidas e, portanto, elas são seguras, eu levaria a fazer um sistema de asas delta táxi, entendeu? Porque elas não são proibidas e as pessoas poderiam se atirar junto com o pessoal de asa delta também. Depois os paraquedistas, os alpinistas, todos carregando pessoas de forma precária. Quer dizer, ou seja, o problema para mim é o seguinte, como é que nós vamos conseguir mobilizar a responsabilidade pública que começa por fornecer à cidade um transporte seguro e eficiente público coletivo. E depois disso que tenha um trânsito seguro e, finalmente, enquanto não se conseguir a opinião pública e o apoio político para cercear o mototáxi, um mototáxi, no mínimo, melhor do que o de hoje. E sobre isso vocês já cobriram exaustivamente. Ou seja, é isso mesmo. Quer dizer, tem que haver, na medida do impossível de proibir, então tem que pelo menos dar uma guaribada. Mas eu acho que eu queria colocar de volta a questão seguinte, não se restringe ao mototáxi e nem à moto, porque resolvido esse problema, não está resolvido o problema da nossa mobilidade insegura. Nossa mobilidade vai continuar insegura e tudo mais. E isso até levanta outras questões. Será que isso não é mais um reforço para a ideia de transporte público gratuito? Ou seja, se o transporte público fosse gratuito, a pessoa iria pagar um mototáxi? Alguns iam, mas ia reduzir muito o poder, vamos chamar assim, o poder de compra do mototáxi. Então, há muitas coisas nessa questão. E eu acho que o mais difícil no momento é imaginar que a gente consiga atuar diretamente no assunto, conseguindo proibir qualquer coisa. Então eu acho que é realmente regulamentar e procurar melhorar o que for possível. Mas, ao mesmo tempo, precisa haver um golpe, vamos chamar assim, contundente na questão da mobilidade. E a mobilidade e as prefeituras têm que assumir as suas responsabilidades de prover meio de transporte público seguro e abundante, em vez desse problema. E para isso, se for necessário, deve-se taxar o transporte por aplicativo pesadamente, fazendo com que ele seja, de fato, uma opção econômica não admissível, e daí, mas contanto que, ao mesmo tempo, se forneça o transporte público gratuito e de qualidade. A minha impressão é essa. Saí um pouquinho das motos, mas e só quero reforçar um fato que foi falado aqui sobre as habilitações, que eu saiba, metade das pessoas que andam de moto hoje não tem habilitação, tá? Nenhuma. E a metade que tem, metade não tem habilitação de moto. Tem habilitação de uma outra coisa qualquer, quem sabe de asa delta.
Mas, enfim, assim, eu estou um pouco exasperado, mas eu acho esse assunto assim, me tira do sério. Eu tenho uma impaciência em relação a esse assunto. Até porque o fato de ter uma CNH para conduzir moto não garante muita coisa, porque o teste para tirar a habilitação de moto é uma piada em todo o país. Talvez em uma ou outra cidade seja um pouco melhor. Mas aí deixa eu dar a minha opinião sobre isso. Eu que estou nesse setor há algum tempo, vocês devem concordar, já devem ter ouvido falar isso, tudo sempre é a culpa do transporte público. O transporte público ele é sempre ruim. Veja, o transporte público brasileiro é ruim, ponto. Talvez São Paulo seja um pouco melhor, mas é ruim. Mas eu acho que eu já ouvi essa frase, inclusive, do próprio Branco, né? Nem tudo que o cidadão quer é bom para a sociedade. Ele é ruim, a gente deveria estar aproveitando essa crise que nós vivemos de transporte por moto para, de fato, estar investindo em transporte público, e aí investindo é isso que você fala, é a tarifa zero, melhorias, é investimento, recurso federal para corredores. Não adianta, enquanto a tarifa for bancada pelo cidadão, pelo passageiro, como é na maior parte do país, São Paulo é uma exceção, uma das exceções, a gente não vai avançar porque é muito caro. Isso é um problema. O Brasil é um país que dá as costas ao transporte público, não é de hoje, ainda é visto como coisa de pobre, né? Como se diz, eu mesmo que uso transporte público, deixo meu carro na garagem e ando de transporte público. Quando eu digo isso para as pessoas, inclusive eu até brinco, porque eu digo, olha, eu ando de transporte público, eu posso falar, vocês aqui não andam de SUV, então dá licença que quem pode falar sou eu. Tem muito o que melhorar, mas não é assim, você não vai resolver um problema criando outro. Então, o transporte público ele é sempre criticado, ele é sempre culpado, ele é sempre usado por não ter opção, mas não é só ele. Na minha opinião, essa questão do transporte com motos, ele precisa ser proibido, ele precisa ser onerado, ele precisa ser responsabilizado. As plataformas, elas precisam ser responsabilizadas do começo ao fim. Então, independente da gente criar melhorias para o transporte público, que a gente não está vivendo isso no Brasil, esse atual governo federal tem sido uma decepção nesse aspecto, porque não tem feito quase nada, veio aí com um novo PAC, uma besteirinha aqui, outra ali, muito pouco, infelizmente a gente admite isso. Mas a gente precisa cair em cima de fiscalização. E aí, o que é que acontece? As plataformas, que elas estão certas, elas não estão erradas, elas transferem a responsabilidade para o Estado. O Estado, quando eu digo o poder público, elas dizem o seguinte, eu não faço muitas exigências para o transporte de moto, porque eu faço as exigências que o Código de Trânsito Brasileiro faz. Cabe ao poder público fiscalizar na rua. Nós sabemos que a fiscalização de trânsito ela é inócua, ela é mínima na maioria das cidades. Existem estatísticas aí que falam que a gente autua menos de 10% das infrações que são cometidas num dia. Então, conversa para boi dormir, como se diz, esse discurso de que não, que é o discurso das plataformas. Nós exigimos o capacete, que é o capacete autorizado. Nós exigimos a habilitação, que é a habilitação exigida pelo Código de Trânsito. Agora, se o poder público estivesse na rua, parando os motoqueiros, verificando se eles estão com o calçado correto, se eles estão com o capacete correto, o problema seria reduzido. Elas estão erradas? Não estão. Elas estão certas. Mas é um discurso muito fácil. Mas na hora de exigir, elas não exigem. Elas deixam a coisa correr solta, como eu já disse aqui, não tem critério para ano de motocicleta, não tem critério para tipo de motocicleta, porque vocês que são motociclistas, ex-motociclistas, vocês sabem que quanto maior a cilindrada de uma moto, mais habilidade ela vai exigir do condutor, né? Menos imperícia, menos brincadeira, né? Ele vai poder fazer, porque ele vai ter um veículo mais pesado, então isso já inibe muita coisa. Elas não exigem nada. E a gente precisa
A gente precisa cuidar do transporte público? Sim, a gente precisa cuidar do transporte público, a gente precisa investir no transporte público. Isso que está acontecendo em nossas ruas é um reflexo do transporte público ruim, sim, ponto. Mas isso é um problema. O outro problema é que nós precisamos entender que a moto é um veículo perigoso, vulnerável, que exige a condução ainda maior, né? Exige ainda mais habilidade para conduzi-la, e que o poder público precisa entender, peraí, agora eu estou duplicando o problema. Quando eu autorizo ou eu finjo que não tem nada acontecendo e permito que pessoas sejam transportadas em motos com o aval do poder público, que é isso que está acontecendo, eu estou duplicando o problema. Uma coisa é o cidadão comprar sua moto, fazer a besteira que ele quiser, colocar a família dele na garupa, tudo bem, tá aí, a Constituição está aí para garantir um direito dele. Mas quando eu autorizo plataformas a oferecerem um serviço, usando o sistema viário público, sem pagar nada por isso, sem arcar com ônus nenhum, dando um seguro que vai resolver um problema mínimo num país que não tem mais DPVAT, que é outro aspecto que precisa ser muito considerado, eu estou sendo omisso. E isso é responsabilidade do poder público. Não é o transporte público que vai resolver. Eu me lembro de uma matéria que eu fiz há muitos anos, em 2009, quando a gente foi conhecer o sistema BRT de Curitiba. Eu me lembro de uma entrevista com uma senhora, que eu comecei a entrevistá-la, e eu não estou brincando, passava um BRT atrás dela a cada 2 minutos. 2 minutos. E ela só fazia críticas ao sistema de BRT. Então a gente sabe que o passageiro do transporte público, por essência, ele reclama sempre. Sempre. É que nem o motorista no trânsito. Ele vai reclamar sempre. Ele vai estar lá no seu carro sozinho, né? Mas ele vai estar reclamando do motorista vizinho que fez uma barbeiragem, que também saiu de casa sozinho. Então, assim, o que eu pondero é que nós temos 2 problemas. Nós temos um sistema de transporte público ruim, temos. Precisamos melhorar? Precisamos. Mas nós temos uma enorme omissão de todos os gestores públicos, legisladores também, diante desse problema do transporte remunerado de passageiros com motos via aplicativo. É uma omissão o que o Brasil tem vivido em todas as cidades. E aí, deixa só para finalizar, a gente precisa considerar as regiões, talvez em São Paulo, no Rio Grande do Sul, você vai ter lá o motoqueiro de bota, de calça, né? No Nordeste não, as pessoas andam descalças, com a sandalinha presa no guidão, entende? O capacete aqui no nariz, ó. Tem passageiro que anda com capacete aqui no nariz, desafivelado. Gente que anda descalço, sandalinha de dedo, manuseando celular na garupa de uma motocicleta. Então, assim, não dá para transferir tudo para o cidadão. É aquilo que o Branco disse numa entrevista. Nem tudo que é bom para o cidadão, nem tudo que o cidadão quer é bom para a sociedade. E o papel do poder público, do Estado, da Prefeitura, da União, é dar limite a isso. Por isso que eu defendo que, primeiro, deveria proibir. Eu acho que transporte por moto ele pode ser autorizado numa cidade do interior, num deslocamento de um morro, como nós temos aqui, né, numa via de baixo tráfego. Agora, liberar, como a gente está vendo aqui, em rodovias federais, urbanas, as pessoas estão morrendo sendo sugadas pelo pneu do carro ao lado. Né? O passageiro cai, o motoqueiro pula, e quem atropela o passageiro é quem vem atrás. Então, assim, isso precisa ter limite, isso precisa que o poder público atue, chegue e diga, não vamos usar ou vamos criar regras. Deixa só, então, eu estou preocupado agora com o nosso problema de tempo, né? Eu adoraria que essa conversa se prolongasse. Eu acho que a gente abordou as principais questões, as principais não significam dizer que foram todas, mas acredito que foram as principais. A Roberta já fez a sua colocação completa, final. Eu queria ouvir agora, então, para a gente encaminhar para o encerramento, tá? O Dr. Flávio Adura, que ele fizesse, então, suas considerações finais, depois que a Roberta fez as dela, para que a gente pudesse, então, encerrar nosso NTP Café, que já ultrapassou aí o nosso limite de tempo,
mas graças a Deus não foi por proselitismo, né? Porque o problema realmente exigiria uns 5 ANTPs cafés. Então, já encaminhando para o meu encerramento, mas eu não poderia, em virtude do que foi dito me precedendo, falar rapidamente sobre o paradoxo da motocicleta. Nós temos que reconhecer que o Brasil teve avanços, redução de mortalidade em automóvel, pedestre, ônibus, caminhão, né? Graças a legislações, rigor, lei seca, uma frota com veículos com tecnologia embarcada que ajuda a evitar erros humanos, melhora a fiscalização, pontualmente a infraestrutura, funcionou para quem está em 4 rodas. Né? Essas políticas não resolveram quando nós falamos de motocicleta. Né? O Cláudio vai gostar do que eu vou falar agora. O motociclista não pode ser tratado como problema. Ele é vítima de um sistema injusto e perigoso. Se o trânsito é um espaço de convivência, toda a vida precisa ser protegida, inclusive a vida sobre 2 rodas. Agradeço muito o convite do superintendente Branco, elogiando o trabalho da ANTP, que tem desempenhado um papel fundamental na promoção da mobilidade urbana. Agradeço os entrevistadores, muito honrado de ser entrevistado por gente de tanto gabarito. A minha parceira nessa entrevista, a Roberta Soares, né, que é uma jornalista que ela não simplesmente informa, ela também sensibiliza a sociedade acerca da importância das práticas seguras nas vias. Cada país terá o número de mortos e feridos no trânsito que estiver disposto a tolerar. O Brasil tem que demonstrar que ele não está mais disposto a tolerar tantas mortes e feridos do nosso trânsito. Todos nós temos ou conhecemos uma história triste sobre entes queridos que perderam a vida em um sinistro de trânsito. Mas nós não podemos mais continuar contando histórias tristes. Nós temos que mudar essa história. Muito obrigado. Queria agradecer, Flávio Adura. E é isso, chegamos ao fim de mais um NTP Café. A gente agradece você que nos acompanha, que nos assiste. Agradecemos muito novamente a participação do médico do tráfico, Dr. Fábio Adura, da combativa Associação Abramet, a jornalista Roberto Soares, que além de combativo é combatente, né, nessa área do trânsito da mobilidade. E agradecemos também as empresas que contribuem para que o ANTP Café aconteça. Né? Eu vou repetir aqui, estamos falando da Mercedes-Benz, da Empresa 1, da Nansen, da Citat, da Citamob e da Eletra. E ainda do apoio institucional da OTM Editora, do Diário do Transporte, que cobriu, aliás, frequentemente essa luta jurídica aqui do mototáxi em São Paulo, até agora com a vitória da sociedade, do podcast do transporte, que vai repercutir posteriormente este NTP Café também. Um abraço especial para a Transdata, que viabiliza toda a nossa parte técnica, e encerramos por aqui. Até o nosso próximo ANTP Café. Muito obrigado.